Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023, estamos aqui para mais um Oriz Podcast. Eu sou Carlos Caval e ao meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Bom dia, Marcos. Bom dia, Caval, tudo bom? Então, hoje, nessa quarta-feira, tivemos aí o destaque, né, dos dados de inflação nos Estados Unidos, mexendo bastante com os mercados. Nós tínhamos também antes um dado brasileiro, né, na pesquisa mensal de serviços, deixando os mercados aí bastante animados nesse julho, que tem sido aqui bastante emocionante, né? A semana passada, bastante focado em política monetária, enfim. Vamos comentar esse dado, mas antes falar também do IPCA, que saiu ontem, e as implicações aí do ponto de vista da expectativa de queda de juros aqui no Brasil. Sim, Caval, acho que vale destacar que ontem a inflação, né, já fechada para o mês de junho, né, foi o IPCA fechado, veio praticamente em linha com o que o mercado mais ou menos imaginava, né, foi uma deflação de 0,08% na comparação mensal, o mercado estava com alguma coisa perto de 0,10%, então praticamente em linha, né? O que trouxe a taxa de 12 meses, né, de 3,94% para 3,16%, né? Assim, muito próximo à meta. Na verdade, não está abaixo da meta, né? Que a meta é 3,25% para esse ano, né? Mas enfim, vai reacelerar, a gente já comentou isso em alguns momentos aqui, que tem a deflação do ano passado que a gente ainda carrega. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo que foi uma deflação, né, quando a gente abre um pouco o dado, vai olhar a parte de o núcleo, a parte de serviços, você ainda encontra ali algumas coisinhas ali que deixam uma pulguinha atrás da orelha, né? Por que eu digo isso, né? Porque a deflação que acabou acontecendo foi muito pautada no desconto que os carros tiveram, né, durante as últimas semanas, aí por conta da iniciativa do governo, né, de subsídio, e o núcleo subiu só 0,20%. Enfim, é um número bastante baixo, mas muito impactado por essa questão do automóvel. Mas quando a gente vai olhar os serviços subjacentes, né, da inflação, ou seja, o núcleo de serviços da inflação do IPCA, veio 0,67%, um número bastante alto, né? É o maior número desde agosto do ano passado. Então, você teve coisas boas, mas assim, essas coisas boas muito mais relacionadas a coisas pontuais do tipo o subsídio, né? Enfim, uma reaceleração também ali de serviços intensivos em mão de obra. Acho que toda a configuração ali que a gente teve do IPCA ontem joga muito a gente na direção do call que a gente tem defendido, né, Caval? Inclusive já havíamos antecipado aqui várias vezes, né? O Marcos já tinha comentado o fato de que exatamente, né, o dado divulgado de ontem, fechando o primeiro semestre do ano, ele viria muito baixo, né, por conta do terceiro trimestre do ano passado, todas as desonerações que foram dadas ali antes da eleição, e acabou que a gente acabou tendo também desonerações, a desoneração dos automóveis no segundo trimestre. Então a gente ia chegar numa inflação em 12 meses bem baixa, acabou ficando, né, até por conta disso mais baixa, né, mas se a gente conseguisse, né, calcular exatamente uma inflação em 12 meses, vamos chamar de ex-desonerações, né, se a gente levasse em conta o que ela teria sido sem desonerações, ela teria sido muito mais alta, e por isso que ela vai acabar subindo aí ao longo do segundo semestre. Mas não é, de fato, esse o ponto que preocupa, né? E sim a questão dos serviços, né? Quer dizer, continuamos aí nessa briga aí em relação à trajetória de desinflação, que é, no fundo, a briga que muitos bancos centrais têm enfrentado, que é a pujança do mercado de trabalho e a dificuldade aí em você desinflacionar o setor de serviços. Né? E claro, acho que o mercado, inclusive, ele já vinha, né, Marcos, precificando a ideia do 25 mais provável, e isso se intensificou, né? Assim, você tinha ali uma probabilidade
uns 30%, 40% de alta de 50 pontos base, mais de queda, né? De queda de 50 pontos base, mais uns 60% de queda de 25. Eu acho que vai meio que confirmando esse cenário de que, como foi sinalizado na própria comunicação do BC, né, de um início parcimonioso no ritmo de corte da Selic. Acho que está indo bem nessa direção, né, pelo menos acho que vai confirmando. Só um detalhe, Caval, que acho que vale a pena, como curiosidade, destacar do número de ontem, a inflação do condomínio foi o maior número aferido aí desde 2007. Então isso entra em serviços, né, e precisa ver se essa tendência é algo que vai continuar ou foi algo mais pontual no mês de junho, né? Acho que uma parte dos serviços aí que se destacou foi isso. Tá? E também acho que vale a pena comentar, né, ontem a apresentação do diretor de política econômica, Diogo Guilhem, né, que, a nosso ver, não teve fatos novos, vamos dizer assim, mas acho que ela corrobora aí uma visão de cautela do Banco Central. Né? Acho que, de novo, a gente tem pego alguns momentos onde pegam falas pontuais, né, algumas frases ditas pelos diretores, pelo presidente do Banco Central brasileiro, que saem um pouco do contexto. Na hora que você vê uma apresentação recente do Guilhem, ou até mesmo do Roberto Campos Neto, fica muito claro que eles não estão indo para a reunião com alguma coisa já muito definida, né? Acho que é a famosa live meeting, né? Chegar lá e dados as informações do momento, decidir. Mas por hora não tem nenhuma indicação de que eles pretendem fazer algo muito diferente que já vinha sendo sinalizado aí nas últimas comunicações. E por falar na inflação de serviços, né, da resiliência, né, desse setor e da dificuldade em desinflacioná-lo, né, acho que seria uma boa emendar falarmos do dado que saiu, né, já às 9 da manhã hoje, sobre a atividade do setor de serviços. Sim, exatamente. Saiu a pesquisa mensal de serviços, né, a pesquisa feita aí em cima do que as famílias e que as empresas consomem de serviços ao longo do mês. O dado é referente ao mês de maio, né, e foi uma alta mais forte do que o esperado, né, cresceu 0,9% na comparação com abril. O mercado esperava uma alta de apenas 0,4%, então foi mais do que o dobro do esperado. Abril tinha sido uma queda de 1,5%, né, então recuperou parcialmente essa queda forte que a gente tinha visto. Mas, de qualquer forma, uma surpresa positiva. E eu diria que, quando a gente olha ali dentro, né, da composição da divulgação, o que chama atenção foi a alta de 1,1% do consumo de serviços pelas famílias. Né? Só lembrando, do fim do Covid para cá, a gente teve um movimento muito puxado por serviços administrativos, serviços de TI, serviços de telecomunicação, transportes. Agora parece que o movimento de melhora de prestadores de serviços tem sido direcionado às famílias. Então acho que é um ponto positivo e, entre outras coisas, né, acho que vale só a pena destacar que no mês de abril, a gente até fez um destaque aqui no nosso podcast, que o setor de serviços tinha ido fraco por conta do desempenho de transporte e logística, talvez alguma coisa relacionada ao fim da safra agrícola, né, ou um período de menos intenso de safra, né, e teve uma recuperação nesse dado aí de maio, e chamou atenção também a recuperação de serviços de transporte aéreo, com uma alta superior a 10% no mês. Porque mesmo os dados, claro, sendo sazonalizados, né, a gente teve uma movimentação de safra tão atípica, né, que às vezes, mesmo assim, você acaba tendo essas oscilações, né, mas uma recuperação hoje, quase todos os subsetores, né, tiveram variação positiva. E houve, por exemplo, como no caso da XP, até a elevação da previsão, né, o tracker, né, como se chama, do PIB do primeiro trimestre de 0,3 para... Desculpa, do segundo trimestre, né, de 0,3 para 0,4. Né? Então, aí é aquele dilema, né? A gente comemora porque tem uma atividade econômica mais robusta, mas isso, evidentemente, também tem o lado, né, que vimos ontem da inflação mais resiliente aí, e da dificuldade de uma queda mais intensa da Selic. Mas, dado isso, né, meia hora depois, tivemos o dado de inflação lá fora,
E aí uma surpresa que pareceu muito positiva, né? Uma surpresa que ativou o famoso modo risk-on, né? Uma inflação que veio para o lado mais benigno, né? Só para colocar os números, aqui era esperado uma alta mensal de 0,3% para o headline, para o número cheio, e para o núcleo, né, que exclui alimentos e serviços, alimentos e energia, era esperado também uma alta de 0,3%, e ambas as variações ficaram em 0,2%, então abaixo do que o mercado esperava. E se a gente olhar o núcleo, né, olhar a segunda casa decimal, foi 0,16%. Por um pouquinho, não foi arredondado para 0,10%, né? Então, a gente teve uma notícia muito benigna nesse front aí. Assim como no Brasil, né, os Estados Unidos teve um número impactado de forma baixista aí pela inflação do automóvel, que lá também registrou uma deflação, não por conta de subsídio, mas por conta de normalização das cadeias, coisa que já está acontecendo já há um bom tempo, né? E acho que vai colocando na linha aí aquilo que a gente tem toda hora discutido aqui. O Fed vai para mais quantas altas no restante do ano, né? Até ontem, ou até antes de ontem, a curva americana, né, para dezembro desse ano precificava uma alta e meia de juros, ou seja, 0,25 mais 0,12, 0,13 pontos base para o restante do ano. E depois do número de hoje, se a gente olhar para dezembro desse ano, está precificado apenas uma alta. Então, acho que o mercado adotou uma postura bem mais otimista. As treasuries, né, os títulos públicos americanos caindo bem hoje, né, recuando dos patamares aí que bateu semana passada, chegou a bater 4,08 no meio da semana passada, depois dos dados de emprego, já está perto de 3,90, né, então isso a treasury de 10 anos. Então, acho que e o mercado, né, obviamente, comemorando aí essa possível essa desaceleração da inflação que está acontecendo, mas que possivelmente já pode ser uma coisa mais tendencial do que pontual, né? Acho que isso que a gente vai precisar verificar, né? Então, aqui também, e globalmente, a outra consequência é o dólar mais fraco, né? As moedas se fortalecendo, né? Como estamos vendo também aqui hoje no caso do real. E então o saldo, né, acabou sendo mais benigno no caso da economia americana, entre uma precificação de duas altas e uma alta, acho que agora está mais para uma alta, né? Se pegássemos aí uma semana atrás, enfim, os dados de mercado de trabalho que preocuparam muito a todos na quinta e na sexta, aquilo quase que, né, gerava aí uma aposta segura em duas altas, e o dado de inflação, que no fundo é o que, né, nesse momento mais importa, acabou dando esse grande alívio. E aqui no Brasil, entre o corte 0,50 a 0,25, o balanço, né, dessa semana foi mais a favor do 0,25, é o nosso call, mas vamos aguardar aí os próximos eventos, né? Temos uma reunião apenas no início de agosto aqui no Brasil e certamente até lá vamos ter muita emoção. Eu acho que tentando fazer uma somatória de tudo que a gente viu, acaba sendo um cenário bem positivo para ativos, né, entre outras coisas, né? Fugindo um pouco do aspecto macro da história, né? A gente tem uma possível nova tendência da inflação americana, embora a gente não saiba exatamente qual o ritmo, né, mas parece que está indo para baixo. Né? Quando é que vai ser alcançada a meta? Você tem ainda dados positivos da atividade econômica americana, né? Tão mais fracos do que estava ano passado, sem dúvida. Mas é um dado compatível com uma recessão batendo na porta? Não, longe disso. Então, acho que vai se configurando um cenário bastante na linha de risk-on, aí o mercado dando um rally em bolsa, ativos como petróleo também subindo na esteira de que o ciclo econômico aí não vai sair dos trilhos, dado o que já foi feito em termos de política monetária. Aquilo que muitos dizem que é impossível acontecer, uma desinflação sem recessão ou sem uma elevação mais substancial da taxa de desemprego, pelo menos pelo dado de hoje, né? A evidência favorece um pouco aquela tese de que podemos ter, sim, nesse caso, uma recessão muito leve, se houver, né, com uma trajetória de desinflação. Então, esse é o saldo aí no momento. Por enquanto, aqueles que vinham apostando, né,
na inevitabilidade de uma recessão, de um aumento mais forte do desemprego, para que houvesse uma desinflação mais contundente, esses até agora não acertaram. Assim, é a recessão mais telegrafada, né, mais antecipada da história, né, e talvez por esse mesmo motivo, né, acho que isso dá tempo, inclusive, para os agentes tomarem medidas para precaver, né, num cenário mais negativo, mas pelo que a gente está vendo, de fato, não parece que tem alguma coisa batendo a porta tão cedo aí da economia americana. Enfim, são as reflexões que nós temos aí para essa semana. Na sexta-feira vamos ter aqui no Brasil a divulgação da pesquisa mensal de comércio e comentamos isso e os novos indicadores na semana que vem. Ficamos por aqui. Muito bom dia a todas e todos que nos ouviram. Um bom resto de semana para todos.